Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, neste espaço virtual aqui pela internet. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui estamos compartilhando tempo e energia, como sempre acontece às quartas-feiras, a partir das 10 horas da manhã. É um prazer estar aqui novamente para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o Evangelho de Jesus, sempre à luz da doutrina espírita. Eu gosto de lembrar que a nossa intenção é fazer desse tempo um momento de reflexão e imersão sobre as sábias palavras do Mestre Jesus. Que ele e os nossos amorosos amigos da espiritualidade nos ajudem a manter o coração mais tranquilo e harmonizem o nosso pensamento com as forças do bem. Acompanhe nossos estudos, deixe o seu comentário e, se achar interessante, compartilhe essa mensagem cristã. Hoje, quero falar com vocês sobre o tema perdoar é esquecer. Tema interessante, não? De todos os ensinamentos de Jesus, aqueles sobre o perdão estão entre os de mais revolucionário impacto na história do pensamento humano. E ele, Jesus, não só pregava o perdão, ele ia mais além, ele demonstrava como perdoar, inclusive para com aqueles que o crucificavam, quando ele disse: perdoai-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Mas, irmãos, o que é o perdão para Jesus? Jesus enaltece o arrependimento, colocando como uma condição básica para se adquirir o perdão. No entanto, o perdão do ofendido não isenta o agressor, assim afirmemos, de seus débitos morais perante a lei moral de justiça. O perdão, sim, vai libertar o ofendido das asperezas do sofrimento e até mesmo da revolta, mas não liberta o transgressor da lei divina. Será que existe o verdadeiro perdão? Como devemos entender à luz da doutrina? Perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, por exemplo. O perdão também é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, seja ele raiva, rancor ou qualquer outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou até mesmo por si próprio. Então, perdoar independe de esquecer. Vamos entender isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, são coisas distintas. Até porque nós não somos alienados, nós temos a inteligência, temos um maravilhoso cérebro no qual a memória registra todos os atos. Por isso, quem perdoa não tem que necessariamente esquecer do agravo ocorrido, não dá para pagar efetivamente. Bom, o que é preciso, na verdade, é esquecer do sentimento, diluir essa mágoa, essa raiva, esse ressentimento que o fato gerou. Caso contrário, o perdão ele vai ser superficial ou até mesmo ilusório. Então, esse tipo de esquecimento é extremamente benéfico para quem sofreu algum tipo de agressão. Porque, vejamos, a energia gerada a cada instante em que se revive um fato infeliz aumenta a ferida que se formou e, numa verdadeira roda viva, acumula novo e desnecessário sofrimento. Tanto isto é uma verdade que a própria ciência da psicologia diz a todo instante, atestando que o esquecimento da mágoa por si só vale como uma excelente terapia, não é mesmo? Então,
O apego à ofensa vai propiciar ao ofendido a oportunidade de carregar sozinho a chaga, melhor dizendo, em que ele se constitui. Então, a diferença está naquele que realmente perdoa e consegue se libertar daquela parte pesada, da lembrança, a ponto de não mais sofrer ao relembrá-la. Então, não precisou esquecer. Aí, como diz o nosso querido Divaldo Pereira Franco, perdoar é bom para quem perdoa. Ou seja, quem perdoa livra-se do fardo triste que carrega, e quem foi perdoado nem sempre alcança a mesma graça, o mesmo benefício, de vez que assumiu um ônus, um débito para o qual ele vai ter que responder, mesmo que ele tenha sido perdoado. Então, Deus nos propicia o ensejo de resgatar nossos erros ou dívidas, como querem alguns, valendo lembrar que esse pagamento não acontece necessariamente pela dor, pelo sofrimento, especialmente quando o ofensor se arrepende do ato que praticou, podendo assim anular o seu débito pela força do amor e até mesmo pela doação que dispensar ao outro. Vemos isto no Evangelho de João, quando ele afirma que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quanto à lei de Talião, olho por olho, dente por dente, embora absurda e abominável aos nossos olhos hoje, à sua época era uma necessidade, porque nós éramos muito mais bárbaros do que possamos ser hoje. Época em que o homem tinha muito pouca consciência do que era amor e respeito, e que só era contido pelo medo dos castigos, tão ou mais horríveis que o ato praticado. Foi essa uma das grandes razões da vinda de Jesus ao nosso planeta. E uma das partes mais lindas de sua missão foi justamente mudar a concepção de um Deus tão bárbaro quanto o homem, encenando ao próprio homem um Deus justo, mas infinitamente bom, severo, mas infinitamente misericordioso. Um Deus que a tudo perdoa, mas que deixa ao sabor do nosso livre-arbítrio a nossa responsabilidade, das nossas atitudes e o aprendizado que elas possam trazer. Emmanuel, espírito de grande sabedoria, numa psicografia do nosso bom e inesquecível Chico Xavier, nos esclarece no livro Consolador, na questão 337. Concilia-te depressa com teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas, se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? E Emmanuel responde: cumpre cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida, preservando, ou melhor, perseverando, a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. Vejamos, irmãos, que aí está embutida nas palavras de Emmanuel mais um alerta a considerar. Aquele que busca sinceramente o perdão já está fazendo dignamente a sua parte, ainda que o ofendido se recuse a aceitar o perdão. Sabemos que, mesmo com todos esses conhecimentos, muitas vezes perdoar é um aprendizado muito difícil, não é mesmo? Que, não raro, requer um esforço muito grande de cada um de nós. Mas, por isso mesmo, o perdão é divino. É o caminho da porta estreita que vale a pena enfrentar. Pois se o próprio Cristo nos disse que devemos perdoar, abre aspas, 70 vezes 7,
é porque a sua divina sabedoria sabia que não só o ofensor, mas também o ofendido possui fragilidade de caráter. E, igualmente, ser perdoado 70 vezes 7, sem um valor absoluto. E para concluir, irmãos, vamos lembrar que, esquecendo ou não, se o perdão é algo muito importante para o perdoado, é ainda muito mais para quem tem a felicidade de conseguir perdoar. Perdoar é difícil, porém, é uma ação bastante inteligente e com certeza nos traz muitos benefícios. A sensação gerada pelo perdão transmite em nós muito mais tranquilidade e amplia o nosso autoconhecimento. E, além disso, alimentar ressentimentos só aumenta a chance de atrair mais inimigos do plano físico e espiritual e atrasar a nossa própria existência. Bom, amigos, é isso que temos para as nossas reflexões de hoje. Espero que tenhamos aproveitado este momento e que possamos estar juntos na próxima semana, em que falaremos sobre mais um tema do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Um fraterno abraço em todos, fiquem em paz e continuem se cuidando.